A ideia é falar para vocês um pouco de JRuby hoje, algumas coisas um pouco mais de baixo nível. E, antes de mais nada, eu preciso saber de vocês. Quantos aqui que trabalham com Java? Quantos aqui que já estudaram Java? Ou tem alguma noção do que se trata? Ok. Quantos odeiam Java? Ainda há esperança. Bom, eu sou o QMX, ninguém me conhece por Douglas, eu trabalho na Intel, uma empresa no Rio de Janeiro. Dou aula na Kaelon de vez em quando. Trabalho bastante com open source. Se vocês não tiverem experiência de desenvolver ou contribuir com open source, eu recomendo fortemente, peguem um tempo, separem um tempo, invistam nisso, porque não tem vitrine melhor para a carreira de vocês, como um todo. Você aprende, você se promove e ao mesmo tempo acaba ajudando o ecossistema como um todo. Eu contribuo com alguns projetos, eu criei o Team.js, que é uma nova implementação de JavaScript para rodar na máquina virtual do Java. Contribuo com o JRuby regularmente e também com esse Torquebox, que também está envolvido no ecossistema do JRuby. Esse cara que eu estou aqui na camiseta. Sou nerd. Esse é o ponto. Falando de JRuby, todo mundo aqui já ouviu falar de JRuby. Aliás, já ouviu falar de Ruby, certo? Alguém nunca ouviu falar de Ruby? Não, né? Pelo amor de Deus. Ruby. Enfim, JRuby não é nada mais nada menos do que uma implementação de Ruby que roda em cima da máquina virtual do Java. Eu já vou avisando para as pessoas cardíacas, tomem cuidado. A ideia dessa palestra é ser bem baixo nível mesmo, vou ficar pesado. Ao mesmo tempo, não entendeu alguma coisa? Por favor, me interrompa. A ideia é que vocês aproveitem, então, dependendo da profundidade que a gente vai descendo aqui, eu quero que vocês me interrompam mesmo, por favor. Mas não saiam daqui sem entender do que está sendo falado. Beleza? Vamos lá. JRuby, para a gente poder entender como ele funciona, como ele se comporta melhor, a gente precisa olhar debaixo do capô, olhar por dentro mesmo, como ele foi feito, o que o pessoal que estava desenvolvendo o JRuby estava pensando na hora que começou a desenvolver o runtime. Então, para a gente poder entender o JRuby, a gente tem que entender a casa do JRuby, a JVM, que é uma peça de software fantástica. A máquina virtual do Java, a JVM, ela foi feita por uma linguagem que não é lá essas coisas. Vamos ser francos, Java é uma linguagem bem tosca. A linguagem em si não é tão atrativa, é verbosa, tem lá seus problemas você vai querer fazer qualquer código que você for fazer, você vai ter que escrever um monte de coisa. Então, assim, não é das linguagens mais direto ao ponto. Mas ok, é útil, é bem útil. Quando o pessoal fala de Java, normalmente a galera já sai correndo, já torce o nariz, o pessoal fala, putz, Enterprise, eu já imagino o cara lá de gravata e coisas do tipo. Mas, afinal de contas, o legal do Java não é a linguagem, é a máquina virtual. Essa máquina virtual foi desenvolvida ao longo de muitos anos, com uma galera assim, totalmente doente, desenvolvendo mesmo. Os desenvolvedores da VM são pessoas assim, fantásticas. O trabalho que eles fizeram, tem coisa que o cara fez há 10 anos atrás que ninguém encostou a mão porque não teve solução melhor ainda. A base de código da máquina virtual do Java, em específico, é fora de série. Se você quiser tirar um mês da sua vida para estudar essa VM, você vai aprender um monte de coisas. Essa VM, ela é baseada no conceito de pilha. Quem conhece o que é uma pilha? Beleza, não vou ter dor de cabeça. Quando te falam de pilha, de uma máquina de pilha, qual a primeira coisa que você lembra? Claro que você vai lembrar da calculadorazinha que trabalha no esquema de pilha também. Mas a ideia de ter uma máquina virtual baseada em pilha, aliás, a máquina virtual do Java não é só baseada em pilha, como também é estaticamente tipada. O que significa tipagem estática para a gente? Essencialmente quer dizer que eu vou ter, obrigatoriamente, aliás, a máquina virtual Java é estaticamente tipada e isso se reflete na linguagem também. Eu sou obrigado a informar lá o tipo da minha variável. Não tem como fugir. Quando eu for chamar esse método aí, eu tentar invocar lá o método stop, para eu poder fazer essa invocação, o próprio compilador do Java, para ver se isso é válido ou não, ele vai olhar lá no tipo dessa variável.
A ideia é a seguinte: não gostamos de Java, então é melhor a gente conhecer direito para a gente poder falar mal. Pelo menos falar mal com propriedade. Java, e quando a gente fala da máquina virtual, nós estamos falando essencialmente de bytecodes. Ou seja, mais tarde, quando o Chester for falar lá de programação para Atari, ele vai acabar lembrando lá, e a gente vai estar falando de um monte de código de assembly mesmo. Então, podemos dizer que o código que eu uso para programar a máquina virtual Java é um assembly. Ou seja, a máquina virtual Java ela se comporta como se fosse um computadorzão mesmo. Toda vez que eu vou fazer uma invocação na máquina virtual, eu tenho uma premissa de que eu preciso conhecer os dois lados da equação. Se eu quero fazer uma invocação no métodozinho estático, eu simplesmente sou obrigado a conhecer o tipo que eu estou executando e conhecer o tipo do outro lado também. Então, numa invocação estática, eu sou obrigado a conhecer isso aí e não tem como fugir. Quando eu vou fazer um código que nem aquele da bike lá, por exemplo, que é orientado com orientação a objetos propriamente dito, tem um objetinho com um método lá, eu estou fazendo uma invocação virtual. Ou seja, para eu conseguir chamar esse método C, obrigatoriamente eu tenho que conhecer o cara que contém o método C e conhecer também o lado de onde eu estou fazendo a invocação. Tá, até aí não tem muito como fugir, sem novidade nenhuma. Tem um outro cenário em que eu posso fazer com que um cara se passe por outro. O cara ali jura de pé junto que é o B, ele deu uma informação de tipo, eu vou lá para fazer a invocação baseado no fato de que ele disse que ele é o B, eu consigo chegar nesse cara, só que no fim das contas, ele estava mentindo, ele era o D. A única coisa que ele estava fazendo era se fingir de B. Ou seja, isso aí é aquela tradicional interface do Java. Eu simplesmente estou obedecendo ao contrato. Então, vamos falar um pouco de código Ruby e quais são as consequências de eu tentar rodar um código Ruby dentro de uma máquina virtual que é estaticamente tipada. Quando eu faço esse código Ruby, aquela variável shed que está ali do lado, já começa a me ficar a minha pergunta. Quando eu estou fazendo esse tipo de associação, e passando, por exemplo, ali um objeto Java para um objeto Ruby, qual que é o tipo desse cara? Qual que é o tipo do byte shed? Eu estou rodando dentro de uma máquina virtual estaticamente tipada. Ruby é uma linguagem dinâmica. Eu consigo criar diversos tipos, eu não preciso especificar os tipos, mas eles existem, de certa forma. Então, o que acontece é que dentro do JRuby, ele vai criar uma metaclasse para cada classe de Ruby que eu tiver. Cada objetinho que eu tiver, ele vai ter uma própria classe para ser representada dentro da JVM. E aí eu tenho o código terrível quando eu vou fazer uma invocação de método de Ruby. Isso aqui é dentro do código do JRuby mesmo. Como vocês podem ver, mesmo eu tendo tentado dar uma quebrada, isso aqui é muito ruim de ler. A ideia é que todo esse código complicado aqui, ele precisa de informações, eu preciso saber os tipos. A JVM é estaticamente tipada, e aí acabou aparecendo um cara esquisito, um tal de iRubyObject, que é uma interface feiosa que eu tenho que todos os meus objetos dentro da linguagem Ruby implementam. Isso aumenta a complexidade do código e da implementação da linguagem pra caramba. Mas vamos ao que interessa. O código é muito ruim. O jeito que me interessa mesmo, de foco no fim das contas, é mostrar para você que aquele self, que era o objeto que eu estava querendo invocar, falando de Ruby, ele vai ter uma metaclasse. E naquela metaclasse eu vou fazer a invocação passando quem? Ele mesmo como argumento. Por que eu estou fazendo essa volta toda? Por causa que eu preciso da informação dos tipos. É a premissa lá do Java. Isso complica a minha vida quando eu estou desenvolvendo, montando um runtime de uma linguagem propriamente dita em cima da JVM. No Ruby eu ainda tenho um cenário pior ainda. Eu consigo fazer métodos virtuais, né? Como se fosse método missing mesmo. Eu chamo um método que não existe e eu tenho um código mágico lá que qualquer coisa que eu chamar, ele vai receber lá como argumento o nome do método que eu chamei que não existia na classe e eu posso tomar uma decisão disso na hora. A implementação de método de missing é uma coisa meio esquisita assim. Eu mandei procurar um método numa classe qualquer, eu recebo um string lá com um nome, aí ele vai olhar, esse cara existe. Se esse cara não existir na classe, ele vai fazer um outro tratamento esquisito. Mas no fim das contas, eu ainda sou obrigado a ficar dando diversas voltas para conseguir contornar essas chamadas.
Depois de muitas indireções, acho que umas 5 ou 6 vezes que eu vou varrendo a estrutura até chegar nesse cara, eu vou chegar na metaclasse do objeto propriamente dito e numa chamada desse tipo. Eu quero um método, que eu tinha chamado lá, por exemplo, aquele bike.stop. Quando eu chamo esse cara, ele vai procurar o nome, o próprio método em si dentro da metaclass. Aí tem um getter, que é coisa triste. Mas, poxa, dentro da metaclass eu tenho um getMethods. Por que isso? A gente vai cair num problema que, no fim das contas, todo objeto Ruby, ou melhor dizendo, tanto objeto como classe, ele vai ter dentro dele um mapão com um string com o nome do método e um método que é o próprio objeto. Métodos em Ruby são objetos? São ou não são, pessoal? São. E da mesma forma, quando eu estou fazendo uma implementação de Ruby em cima da máquina virtual Java, os meus métodos também serão objetos aqui. O problema disso aqui é que, efetivamente, quando eu tenho que fazer uma invocação de qualquer método, eu estou fazendo isso. Olhando dentro da classe, pegando a lista de métodos, escolhendo o método que eu quero invocar e fazendo a invocação. Só que assim, a tristeza é que isso aqui é muito ruim de otimizar. E é ruim de otimizar por quê? Para eu conseguir fazer essa invocação, eu acabei gerando esse bytecode, esse código esquisito aí. Esse aqui é o código que a gente encontra na máquina virtual Java, e isso aqui já é um pouquinho mais humanizado, porque na realidade você vai ter um monte de bytes espalhados lá dentro de algum lugar. A ideia desse cara é que ele vai pegar e vai carregar lá o primeiro argumento lá do método, o context que eu tinha mostrado ali, depois o próprio cara que eu quero fazer a invocação, o nome do método que eu quero chamar, e aí eu vou lá e faço a invocação. A coisa triste é que aquele 31 que vocês viram é esse palavrão aqui. O que eu tenho aqui para mortais? Vamos simplificar um pouco. Esse 31, eu tenho lá dizendo que eu quero invocar o método sleep da classe RubyKernel. Tem os argumentos desses tipos que eu estou falando e retorna um iRubyObject. É difícil de escrever isso. Então, toda vez que você pensa que, mas por que o JRuby é tão complicado? Por que linguagens que eu tenho que implementar são complicadas quando fala de JVM? Sim, por causa de eu ter a necessidade de ter tipagem estática, me dá mais trabalho para fazer esse tipo de coisa. A gente tem que saber os tipos, não tem como fugir. Quer dizer, não tinha como fugir. Quando o pessoal lançou o Java 7, vieram algumas funcionalidades novas, e a principal delas é uma nova instrução de bytecode, chamada Invoke Dynamic. Qual que é a ideia? Antes, se eu quisesse fazer uma invocação para um cara C, se eu não conhecesse o tipo dele que está aqui guardando ele, simplesmente eu não conseguiria fazer a invocação de jeito nenhum. Que é aquela nossa premissa, temos que conhecer os tipos. E o principal, aquele código que eu mostrei para vocês lá do bytecode, aquela informação tem que estar disponível em tempo de compilação. Eu tenho que saber o tipo na hora que eu estou escrevendo o código. Falando de Ruby, não dá para fazer isso. Simplesmente não tem condições, porque eu preciso, no Ruby eu crio classes em runtime. Eu cheguei, altero uma classe. Vou lá, pego uma classe qualquer, abro ela, coloco mais 10 métodos, e aí? Como é que fica? Não conseguiria fazer esse tipo de coisa. Só que aí o pessoal que desenvolveu o Java 7 falou, precisamos de uma coisa que dê dinamismo na máquina virtual. Então eu vou pegar e fazer o quê? Colocar um cara no meio do caminho. Esse carinha da interrogação, toda vez que eu quero fazer uma invocação e não conheço o tipo, eu falo, ok, eu quero fazer uma invocação tal, e eu delego para esse cara, para ele fazer aquele processo de link edição, vocês lembram disso? Lá de linguagem C, que eu tinha que rodar e juntar aquele monte de arquivos para poder fazer um programa. Aquela link edição estática, agora eu joguei ela para o runtime. A linkagem é dinâmica, ou seja, eu tenho o código meu que decide como que gruda um pedaço no outro. O resultado disso é que agora eu consigo fazer essa invocação de forma indireta. A desvantagem principal é que isso é lento, né? Agora eu tenho um pedacinho de código a mais para eu fazer toda vez que eu vou chamar esse cara. Se fosse só isso, ia ser ruim. A grande sacada é que o Invoke Dynamic ele faz assim. Primeira vez que eu faço a invocação, ele passa por esse cara indireto,
Na segunda vez que eu vou fazer a mesma invocação, ele já conhece o caminho. Aí ele atravessa a tipagem e faz a chamada direta. O resultado desse negócio é que todo aquele código maluco que eu mostrei para vocês fica desse jeito. Ao invés de eu ter que pegar e fazer lá, carrega um, carrega outro, pega aquele palavrão, corta tudo aquilo e só faz. Eu não queria invocar os dois sinais de menor, o append. Agora eu vou falar, invoco dynamic append e falo que eu quero passar e acabou. E o tipo desse cara é object. Tanto me faz o tipo. Por quê? Quem vai cuidar dessa história depois vai ser aquele cara da interrogação lá que a gente implementa. Então a coisa ficou muito mais flexível. O único detalhe é que, apesar da JVM poder trabalhar com nomes de métodos esquisitos, como por exemplo o append usando os dois sinais de menor, o Java, a linguagem Java em si não gosta deles. Então a gente vai tratar, para resolver esse problema, a gente vai falar que o append ali é append como nome de método mesmo. Aí eu pergunto, para onde que esses tipos foram? Todos esses tipos foram embora porque agora eu posso ter assinaturas de método polimórficas, coisa que eu não tinha antes. Antes era obrigado, o tipo que estava lá era o tipo que estava lá e acabou. Não sei se vocês alguma vez fizeram a experiência de pegar e marcar, por exemplo, você tinha um método que recebia object e um outro método que recebia um outro tipo. Se você tentar dois métodos com o mesmo nome, com tipos diferentes, você vai ver que o tipo genérico não vai vencer. O que importa é o tipo que você está passando, não o tipo do objeto de verdade. Isso é meio chatinho. Faz a experiência qualquer dia. Pega lá, por exemplo, faz um método oi recebendo um object, faz um outro método oi recebendo um double, e experimenta passar um double para você ver o que acontece. O tipo da variável que está guardando esse cara que vai dizer qual dos dois métodos que vai ser chamado. Isso era um fruto de confusão grande. No Java 7, ele vai olhar o tipo do cara que está sendo passado, e não o tipo da referência dele. Isso é meio complicado, meio chato, mas enfim. Acaba simplificando um monte de código de quem está implementando uma linguagem. E aí eu pergunto, esse método, aquele método que fazia aquela pesquisa toda lá dentro da metaclasse para achar o meu métodozinho lá do bike-chat, onde que foi parar esse cara? O que é isso aqui, pessoal? Alguém sabe? Ponteiro para void, mas isso aí normalmente usado entre parênteses desse jeito, a gente costuma usar quando a gente quer fazer ponteiro de função. Já brincaram com isso alguma vez na vida de vocês? É bom? É bom, né? É útil, é muito útil. A questão é a seguinte, ponteiros de função salvam a vida quando você quer fazer alguma coisa decente em C. E como é que fica no Java? Eu não tenho esse tipo de coisa, quer dizer, eu não tinha, né? Porque agora eu posso ter ponteiros de função dentro do Java 7, graças à API de método de handles, que é essencialmente a mesma coisa, só que orientado a objeto, com as frescurinhas a mais. Enfim, eu tenho coisas desse tipo agora. Cortei um pouco da burocracia, tá? Era para ter tipos do outro lado, lá, method type igual, mas ok, esquece isso aí. A ideia é a seguinte, eu tenho um método lá, chamado method type, que eu passo a assinatura do método que eu quero chamar, procurar dentro de uma classe. Falar, eu quero um método que recebe dois argumentos e me devolve um double. Só passei esse cara, depois eu venho para outro cara chamado lookup e falo para ele, por favor, me ache o método append com aquele tipo ali. Ele vai lá feliz da vida, procura dentro da classe e me devolve uma referência. Tá, isso aqui ainda é feio. Desde que você não conheça a API de reflection do Java, que é muito pior. A grande vantagem desse cara é que ele tem performance praticamente igual de se eu estivesse fazendo o código mesmo, escrevendo no braço e fazendo a chamada. Ou seja, quando você usa reflection, a tendência é que o código fique mais lento. Tem lá um monte de checagens de segurança. Só que esse cara não, ele faz a invocação. A única checagem que ele faz, se você pode ou não chamar um método coisa do gênero, é no começo, quando eu acabei de criar o ponteiro. Uma vez que esse ponteiro está criado, ele já começa a fazer as invocações diretas. Então, isso me dá vantagens de performance mesmo reais. E por que isso importa? No fim das contas. Mas eu não quero saber, não quero programar um JRuby, não quero ficar mexendo lá debaixo do capô. Você deveria, mas ok. O ponto é que, fazendo o post do Fábio Kuhn, apagar código é infinitamente melhor do que escrever código bom. A consequência direta de eu ter suportes desse tipo de coisa
Porque uma vez que eu tenho esse suporte, eu consigo arrancar um monte de código da implementação do JRuby. Menos código quase sempre resulta em menos complexidade. Quase sempre. E, em consequência disso, se eu tenho menos complexidade, menos chance de ter bug. Só que assim, além de tudo isso, essa parte de método de handles é legal, por quê? Porque a gente tem na JVM um compilador JIT muito bom, que é aquele Just-in-Time Compiler, etc. A sacada desse cara é que ele não tenta usar bola de cristal para decidir onde que ele tem que fazer otimizações. A ideia é o quê? O melhor jeito de otimizar um software é fazer a otimização adaptiva. Começar a olhar como está se comportando esse código e, baseado nas partes dele que estiverem lentas, eu vou fazer as otimizações. E uma das formas principais que o Java usa para fazer esse tipo de otimização é fazendo inline. Alguém aqui conhece inline? Sabe do que se trata? Essa é a ideia. Vamos ver o que é inline. Essa classezinha inocente de Ruby aqui. Eu tenho um métodozinho lá, um gritador. Eu tenho um método grita, e vai lá e simplesmente imprime EA lá no console. Tudo bem. Quando eu faço um códigozinho desse, eu crio uma instância do Shouter e 100 vezes eu vou e invoco ali Shouter.shout. Me diz, para que eu estou usando a classe do Shouter? Porque eu quero fazer código orientado a objeto, eu quero fazer a coisa bonitinha, isso vai ser mais fácil de dar manutenção. Mas, do ponto de vista da máquina virtual, interessa para ela que eu tenha um objeto ali? Está servindo de nada. Então, o JIT Compiler vai perceber que, no final das contas, eu estou criando um objeto só para fazer uma invocaçãozinha e chamar um puts. E aí acontece a mágica. O JIT Compiler pode queimar aquela instanciação da classe, pode tirar tudo, voltando lá, ó, ele vai pegar o conteúdo do método, que é o que me interessa no fim das contas, e vai executar esse cara direto. A economia que eu tenho de não ter que criar um objeto, de não ter que fazer uma chamada de método, é absurda. Só que assim, eu estou mostrando para vocês um exemplinho besta. Vamos pensar num cenário pior. Falando de máquina virtual Java, aqui eu não fiz nada, além de simplesmente reescrever o código para não deixar de fazer trabalho. Só isso já deixa o código mais rápido. Só que o JIT do Java ele vai além. Se ele perceber que você está chamando muitas vezes esse cara, ele vai fazer o quê? Catar esse código e trocar por assembly de máquina, direto. O JIT Compiler ele chega a esse nível de otimização. Nos primeiros níveis, ele só reescreve o código para ficar mais rápido. Se ainda continua sendo um problema, ele compila para nativo. Por isso que o pessoal fala tanto, que Java é legal, porque simplesmente você coloca para rodar na máquina virtual, e se a sua máquina tiver um recurso a mais, ele vai sair usando sozinho. Essa é a ideia. As coisas funcionam assim, e isso que te dá vantagem de performance. Lembra do ponteiro de função que eu falei? Não é um objeto a mais? A sacada é que esses caras não contam na hora que que a JVM vai fazer inline. Então assim, vamos imaginar que eu tinha feito um ponteirinho de função e comecei a chamar aquele ponteirinho. Vamos dizer que eu fiz um ponteiro pro ponteiro pro ponteiro. Exemplo bizarro. A JVM consegue perceber que são só ponteiros e fazer inline. E aí que está o ponto. Eu não usei aquele ponteiro de função para chamar um método de outra linguagem rodando na JVM. Então imagina o caso que eu tenho um código Java chamando um objeto Ruby e fazendo uma invocação. A JVM, por causa desse suporte novo, consegue fazer com que o JIT faça um inline de um pedacinho de código Ruby dentro de um método Java. Então eu consigo cruzar a barreira das linguagens e ter otimização entre elas nas chamadas. Isso tem um potencial absurdo. E da mesma forma, se eu tenho um código Ruby chamando um código Java, eu consigo fazer um inline de um pedaço de lá para cá. Quer dizer, eu não, a JVM faz o serviço sujo para mim, eu não preciso me preocupar com isso. E aí, para fechar, colocar a cereja no bolo e dizer por que isso é tão importante, vamos ver o cenário de como que as constantes de Ruby são tratadas em se falando de JVM. Constantes em Ruby, elas têm uma característica interessante. Quem nunca viu Ruby, dá uma olhada nesse código. Eu vou lá e associo x igual a LOL. Beleza. Aí eu vou lá e pego a mesma constante e troco o valor dela. Poxa, mas se eu posso trocar o valor da constante, desde quando isso é constante? Isso não é constante coisa nenhuma.
é uma convenção, essa é uma coisa que facilita a vida quando você quer fazer alguns tipos de operação. O Ruby te dá liberdade. Se você não souber usar essa liberdade direito, você vai ter problemas. Qual que é o problema disso? Como que eu trato uma constante em software? Eu vou lá, seto um valor em memória, digo que aquele valor é constante e eu não me preocupo mais com ele. Se eu tiver uma linha de execução ou 100 linhas de execução acessando a mesma região de memória, se eu sei que não muda, eu não preciso me preocupar com nada. Só que, peraí, a constante do Ruby não é constante. Então eu tenho que fazer toda a verificação de que um pedaço do código não vai zoar o outro e por aí vai. Eu vou ter que fazer todo o tratamento de concorrência. Antes do Java 7, como que a gente fazia isso no JRuby? Eu era obrigado a ter um controle de gerações dessa variável constante. Olha que beleza. A ideia é assim, toda vez que eu faço um assignment, que eu atribuo um valor para constante, eu vou lá e marco, ok, constante versão 1. Aí vai lá alguém, altera essa constante versão 2, e por aí vai. Isso é um terror. O problema desse negócio é que não é só colocar a versão da constante. Eu sou obrigado a fazer acesso sincronizado para setar constantes, porque afinal de contas eu posso ter código concorrente mexendo nessa constante. Se eu tenho código concorrente, automaticamente toda a minha performance de usar múltiplos cores ou múltiplos CPUs já foi embora. Multithreading de verdade, que é uma das coisas que eu tenho no JRuby, eu perco quando eu tenho que fazer acesso sincronizado, dependendo do que eu estiver fazendo. Aí, como é que ficou isso quando veio o Java 7? O Java 7 entrou com um conceito diferente para tratar esse tipo de coisa. É um tal de switch point. Qual que é a ideia desse cara? Pergunta, o que acontece quando um fusível na sua casa queima? Você tem como fazer ele funcionar de novo? Não vale usar moeda. Não dá, né? Fusível ele foi feito para queimar uma vez, você jogar no lixo, comprar outro e deixar o dono da fábrica rico. Essa é a ideia. Então, assim, o switch point não é nada mais, nada menos do que um fusível global a nível de JVM. Uma vez que eu tenho um código que vai sofrer acesso concorrente, eu posso colocar um fusível lá e dizer, ok, esse cara é válido até que eu invalide ele. Uma vez que eu invalidá-lo, ele está morto, nunca mais eu posso usá-lo, ele nunca vai voltar ao estado de válido. E aí o que eu faço? Sendo esse cara global, eu posso ter um caminho rápido de acesso, porque presume-se que uma constante é constante a maior parte do tempo, já que ela muda, né? Então, assim, eu coloco um caminho rápido para o acesso da constante como ela se fosse uma constante, e se alguém mexer no valor da constante, eu simplesmente vou lá e queimo o fusível. Essa é a ideia. Um cara acessa direto, outro cara vai e troca o valor da variável, e a grande vantagem é que esse cara é thread safe. Porque uma vez que eu invalido o switch point, não interessa quantas threads estiverem acessando a mesma linha de código. Ele para todo mundo e faz o trabalho do jeito que tem que ser feito. Só que eu eliminei uma tonelada de complexidade no meu código e ainda cai naquele ponto. Por que eu tenho que me importar com isso? Desde que eu use constantes como constantes, o pessoal conseguiu um código Ruby mais rápido que o próprio código Java dentro da JVM. Por causa desse suporte. Isso nem o Java consegue fazer. E é essa que é a grande sacada. Aí o pessoal fala, mas Ruby é lento. Pois bem, era. A gente está começando a chegar num ponto em que isso já não importa mais. Já não importava mais, porque quase sempre o seu gargalo não é a linguagem. Na maioria das vezes você vai perder mais tempo acessando o banco, mais tempo baixando aquele JavaScript de 3 MB que você colocou na sua página, ou coisa do gênero. Mas enfim, é bom saber que a gente consegue romper a barreira de performance que tinha. Status atual do Java 7 e do JRuby no Java 7. Algumas coisas ficaram bem mais lentas. Só que em compensação, sem otimização nenhuma, algumas coisas ficaram absurdamente rápidas. Coisas assim de ganhos de 600% em alguns tipos de micro benchmark. Só que assim, benchmarks são mentiras e acabou. Não dá pra você tomar por base isso pra, sei lá, pra mudar a sua vida. Então a ideia simplesmente é, o que importa mesmo é que o futuro tem um potencial absurdo para isso. O Java 7, quando sendo usado junto com o JRuby, vai conseguir trazer bastante novidades pra gente. E é isso aí, pessoal. Alguém tem alguma pergunta?
Som. A pergunta que o professor fez é se tem alguma experiência de usar o JRuby em sistema embarcado de real-time. A ideia é a seguinte: desde que a sua máquina virtual seja, desde que a máquina virtual Java seja uma VM de Java real-time, vai numa boa. Entendeu? Porque você tem várias categorias. Por exemplo, a máquina virtual do Java tem grande desempenho de performance, só que ela não é real-time. Por quê? Eu tenho garbage collector e eu tenho pausas e ela não tem como é que fala? Ela não tem previsibilidade. Porque o escalonador do garbage collector de threads pode parar a hora que ele quiser. Então, assim, essa máquina virtual é muito boa para aplicações comerciais e até sistemas de grande porte. Mas se eu preciso de real-time, existem algumas máquinas virtuais, como a Jamaica VM, Excelsior Jet e algumas outras que são focadas em real-time. A máquina dos systems, eles têm um cara lá que não faz pausa quando vai fazer garbage collector. Você falou, é válido para resolver problemas na IO-bound. Tem muita entrada e saída e pouco processamento. Sim e não. O grande problema é o seguinte: boa parte de performance, de processamento, eu resolvo aqui. Parte de I/O eu resolvo aqui. A questão é, quando a gente está falando de real-time, que é o cenário que o professor mencionou, meu código não pode parar. Esse que é o ponto. Estou tendo uma linha de execução, a linha de execução é quente. Se eu tiver uma parada de garbage collector de 1 nanosegundo, é um tempo suficiente para o caça que está usando aquele negócio já ir para o chão. É bem assim, é complicado. Então, não tem jeito. O problema é, o código Java, por natureza, ele tem, quando está falando da máquina virtual Java, ele tem a natureza de não ser previsível o comportamento dele no sentido de pausas de garbage collector. Então não tem muito como fugir. Tem que ser uma máquina virtual Java de real-time, específica de real-time. Aí você não vai ter dor de cabeça nenhuma, o princípio vai ser o mesmo de funcionamento. Porque o problema ainda é nem performance do code map, é a pausa. É isso que pega. Então, X, vi que vocês estão usando bastante features de Java 7. Vocês vão eventualmente manter o suporte para máquinas Java anteriores? Como vocês vão fazer isso? E o motivo da minha pergunta é que o JRuby, às vezes, ele é visto por pessoas que estão em ambientes que são muito Java-centric como uma alternativa para sair fora da linguagem. Não vai entrar no mérito se a linguagem Java é legal ou não, assumindo que não. Ela não é legal. Pois é, então, assumindo isso, é uma alternativa interessante para quem quer sair do Java sem sair do ambiente Java. E eu fico um pouco preocupado se o JRuby seguisse um caminho de ficar específico para Java 7 ou ficar muito melhor no Java 7 que nos outros, porque para muita gente ainda máquinas Java 6 e até 5 vão ser uma realidade durante muito tempo. Como é que vocês estão tratando isso? Bom, o JRuby ele trabalha com aquele conceito bem agilista. Há 10 anos ele já trabalha assim, com feature toggles. Então, se você está usando Java 7, ele usa as vantagens do Java 7. Se uma feature não está estável o suficiente, ela vai junto do código de produção, mas ela está desligada. Então, eu posso ligar ou desligar as features conforme eu quiser. E assim, o que acontece? A parte triste de eu usar o JRuby com Java 7 e falando do código do JRuby mesmo, é que tem um monte de código que eu ia apagar sem piedade se eu tivesse usando o Java 7. Mas a gente tem que conter Mark Backward Compatibility. Não tem como fugir. A maioria da base de usuários usa Java 6. O Java 7 saiu 11. Falando de javeiros, saiu 11 não, saiu 11. Falando de javeiros, somos conservadores por natureza. Eu não vou usar um negócio que saiu ontem. Eu vou esperar que outras pessoas, os early adopters, quebrem a cara. Depois eu vou lá e uso sem problema nenhum. Tudo bem que eu vou ficar atrasado um tempo em relação ao mercado, mas ok. A ideia é a seguinte: vontade de pegar e largar o passado não falta. Mas a realidade é que a gente está muito mais preocupado com os nossos stakeholders, os usuários mesmo. Então, vai ficar durante muito tempo mantendo compatibilidade com o 6. Sem esquecer o fato de que o JRuby já é o rei da performance no Java 6. Tirando das linguagens dinâmicas, não tem um cara mais rápido que o JRuby no 6. Já atende legal. O QMX, qual versão do Ruby está suportando o JRuby? Até pouco tempo
Agora, no release 1.6.5, 1.9 já está muito completo, já tem gente usando em produção. Tanto o 1.9 quanto o 1.8. O JRuby, justamente por causa desses feature toggles, na hora que você inicia ele, você pode escolher se você quer rodar no modo 1.8 ou no modo 1.9, e ele se comporta já de acordo. Perguntas bem rápidas. O JRuby atinge performance de Java já, do jeito que está, de forma geral. E JRuby é melhor que outras implementações, como o MacRuby e o próprio Ruby do Mac? Então, vou responder a segunda primeiro. Melhor do que outras implementações é muito relativo. Posso dar um exemplo recente do GitHub. GitHub, agora com o lançamento do produto deles, o GitHub Enterprise, e eles usavam o JRuby antes, eles falaram, não, nós vamos usar o MRI, porque a gente usa muito extensão C. O nosso aplicativo todo é feito pensando numa arquitetura Unix, onde eu tenho um monte de processinhos. Então, assim, qualquer coisa eles vão lá e dão um fork ou fazem algum outro processo, ou coisa do gênero. Para eles não faz sentido usar JRuby. Aí, ao mesmo tempo, o cara está fazendo interação com o macOS. Para ele faz sentido usar o MacRuby. O cara está rodando um negócio numa plataforma que é tudo Erlang. Faz sentido usar o Maglev, não lembro, acho que era isso. Enfim, depende do caso. Então não tem como eu falar que um é melhor que o outro. Cada caso é um caso. Para alguns cenários, por exemplo, para aplicações web padrão, JRuby vai arrebentar. Por quê? Porque são processos de longa duração. Dá tempo de sobra para a otimização adaptiva do JIT arrebentar e fazer um código muito mais rápido. Em contrapartida, tem coisas que não vai fazer sentido mesmo. No geral, hoje você tem Rubinius e JRuby brigando pela performance, os dois estão muito rápidos. JRuby ainda é um pouco mais rápido em algumas coisas, e tem o MRI caminhando sempre para trás. Para fazer cálculos, por exemplo, uma coisa que é bem genérica. Se você tiver um código muito quente, estiver sendo executado com muita frequência, ele vai virar assembly de x86. Então, é questão de tempo. Para uma coisa de curta duração, talvez não tenha tanto resultado. Mas sempre você vai ter um overhead, não tem como fugir. Assim, vai ser um pouco mais lento que Java, exceto em casos específicos. Por isso que não dá para acreditar em benchmark. Se eu estou testando uma coisinha só, não necessariamente reflete a verdade do dia. Vamos ver o QMX.